Olá, pessoal! Bem-vindos à nossa videoaula sobre segurança pública e direitos humanos. Hoje, vamos embarcar em uma viagem pela história da segurança pública no Brasil, entendendo como as raízes dessa história moldaram o que conhecemos hoje. Vamos juntos desvendar essa complexa evolução, cheia de nuances, que vai desde os primórdios da segurança em nossas comunidades até as transformações significativas trazidas pela Constituição de 1988. Para começarmos, é importante que a gente pense na segurança pública como um conceito que vem de muito longe. No Brasil colonial, a segurança era algo que variava de acordo com a região e o contexto. Vivia-se em pequenos clãs ou comunidades, onde a proteção estava geralmente a cargo de líderes locais ou chefes familiares. Essa ideia de segurança, no entanto, era muito diferente da que temos hoje. Era uma segurança baseada no laço social e nas relações de proximidade. Vamos imaginar por um instante o cenário, um pequeno povoado, onde cada um conhece o outro pelo nome, um lugar onde o cuidado mútuo era a chave para a proteção. Com o crescimento das cidades e a intensificação das interações sociais, a complexidade aumentou e as necessidades de segurança também. Com o advento do regime militar nos anos 1960, a segurança pública no Brasil ganhou um novo rosto. Tornou-se um instrumento de controle e repressão. As instituições de segurança passaram a ser orientadas por uma lógica de combate à dissidência e ao que era denominado como insegurança. Pode-se dizer que instaurou-se uma época em que a segurança pública deixava de lado aspectos fundamentais, como os direitos humanos. Essa militarização acabou por criar um paradoxo. Ao invés de proteger as pessoas, muitas vezes, as instituições de segurança se tornaram um vetor de medo e opressão. As palavras de Norberto Bobbio ecoam aqui. A segurança pública deveria ser o guarda-chuva que protege a sociedade, e não o instrumento que causa temor. Mas não podemos esquecer que a história não termina aqui. A Constituição de 1988 surge como um farol de esperança. Ela não apenas reformulou a estrutura do Estado brasileiro, mas também assegurou os direitos humanos como um pilar fundamental da sociedade. A partir desse marco, a segurança pública passou a ser entendida como um direito de todos os cidadãos. Imagine a Constituição de 1988 como uma nova aurora. É nesse momento que os cidadãos se tornaram o centro das políticas de segurança, e a ideia de proteção ganhou um novo significado. Tanto que, mesmo enquanto falamos hoje, ainda observamos resquícios do passado militar nas práticas policiais contemporâneas. Essa dualidade é um dos desafios que enfrentamos ao discutir a segurança pública no Brasil. Atualmente, mesmo com o avanço dos direitos humanos, muitos dos velhos hábitos e formas de agir ainda persistem nas ações das forças de segurança. E isso nos leva a questionar: como podemos transformar esse cenário? Ao longo desta videoaula, queremos que vocês reflitam sobre esse passado e contemplem como ele dialoga com os desafios atuais. Como os ecos do regime militar ainda influenciam as nossas instituições e práticas de segurança hoje? Convido vocês a pensarem sobre como a história moldou o que entendemos hoje como segurança pública no Brasil. Quais são suas impressões sobre a relação entre passado e presente? Vamos aprofundar na teoria geral do Estado e o conceito de contrato social. Vamos explorar como essas ideias fundamentais moldam a relação entre o Estado, a sociedade e, por consequência, nossas experiências com a segurança pública. Vamos começar pelo básico. O conceito de Estado é uma das pedras angulares da organização social. Em sua essência, o Estado é uma entidade que surge da necessidade de garantir a ordem, a justiça e a segurança entre os indivíduos de uma sociedade. Para isso podemos recorrer aos pensadores clássicos como Thomas Hobbes, John Locke e Jean-Jacques Rousseau, cujas teorias se tornaram fundamentais para entendermos a relação entre cidadão e poder. Imagine a sociedade como uma grande orquestra.
Cada indivíduo, ao invés de tocar a sua própria melodia, decide afinar seus instrumentos e seguir a batuta do maestro, que seria o Estado. Esse acordo social, em essência, é o que chamamos de contrato social. Hobbes, por exemplo, via a natureza humana como algo instintivo e competitivo, onde o homem é o lobo do homem, ou seja, sem a intervenção do Estado, viveríamos em um estado de guerra constante, e é aí que entra a figura do Leviatã, criada por Hobbes. O Leviatã é uma representação do Estado, um ser monstruoso que protege os cidadãos em troca de parte da sua liberdade. Pense nele como um guarda que tem a função de assegurar que as regras sejam cumpridas. A ideia é que, ao abrir mão de um pouco de liberdade, os indivíduos garantem a proteção de sua vida e da propriedade. Aqui, uma metáfora pode ser útil. Imagine que cada cidadão, ao participar desse contrato social, coloca uma moeda em um cofre coletivo, que é o Estado. Em troca, o Estado se compromete a cuidar desse dinheiro e garantir que as regras sejam seguidas, punindo quem tenta tirar desse cofre em benefício próprio. Essa é a função do Estado, garantir o bem comum. À medida que as sociedades evoluíram, também evoluíram as suas necessidades. O Estado se tornou um regulador não apenas da segurança física, mas também da justiça e da convivência social. Locke, por exemplo, ampliou a visão de Hobbes, argumentando que o Estado deve também proteger a propriedade privada e promover o bem-estar coletivo. Agora vamos conectar tudo isso ao nosso tema central, a segurança pública. A ideia de um Estado forte, que garante a segurança e os direitos dos cidadãos, enfrenta desafios. Em uma sociedade diversa e complexa, conflitos de interesse podem surgir e o controle social torna-se uma necessidade. Mas como isso se traduz na prática? Aqui, é importante refletir sobre a natureza das estruturas de poder. O Estado se vê obrigados a administrar a segurança pública de modo que todos se sintam protegidos, mas como fazer isso em um contexto de desigualdades? Os indivíduos, quando interagem com o sistema de segurança, precisam confiar que esse Leviatã vai agir em seu favor e não contra eles. Vamos pensar nos efeitos da polícia na sociedade. Se a polícia é vista como um agente opressor, como podemos esperar que as pessoas sintam que vivem sob a proteção do Estado? Para garantir a segurança, é fundamental que as ações estatais sejam justas e respeitem os direitos humanos de todos. Convido vocês a pensarem sobre a seguinte questão: como a teoria do contrato social e a função do Estado influenciam a forma como percebemos a segurança pública em nosso cotidiano? Agora, que já exploramos a história da segurança pública no Brasil e a teoria do Estado, chegamos a um ponto crucial: o papel dos direitos humanos na segurança pública. Proponho que, nesta parte da aula, a gente desvende o que realmente significam os direitos humanos e por que eles são tão essenciais para a construção de uma sociedade mais justa e democrática. Vamos começar pelo básico. O conceito de direitos humanos é fundamental para a nossa compreensão de cidadania e dignidade. Em suma, direitos humanos são aqueles direitos que são garantidos a todos os seres humanos, independentemente de sua origem, cor, religião ou qualquer outra condição. Eles são universais, indivisíveis e interdependentes. Imagine que os direitos humanos são como uma grande rede que envolve cada um de nós, garantindo que possamos viver com dignidade e segurança. Essa rede é feita de diferentes fios, como o direito à vida, a liberdade de expressão e a saúde. Quando um desses fios é rompido, a rede enfraquece, e isso afeta toda a sociedade. Os direitos humanos são pilares essenciais de qualquer democracia saudável. Eles definem os limites do que é aceitável em termos de comportamento governamental e garantem que todos possam participar plenamente na vida política, social e cultural. Sem esses direitos, a democracia se torna uma ilusão. Vamos refletir.
Se as pessoas não se sentem seguras ou respeitadas em seus direitos, como podem participar ativamente na construção da sua sociedade? É nesse contexto que a segurança pública deve agir não apenas como um mecanismo de proteção, mas como promotor dos direitos humanos. Quando a segurança pública respeita esses direitos, contribui para a confiança entre a sociedade e as instituições. Um exemplo prático disso são as ações de policiamento comunitário, que visam não apenas combater o crime, mas também fortalecer laços com a comunidade. No entanto, nem sempre a realidade acompanha esse ideal. Infelizmente, observamos diversos casos de violação de direitos humanos nas ações policiais. Essas violações podem se manifestar de várias formas, desde abordagens arbitrárias até situações tragicamente fatais, como as execuções extrajudiciais. Um exemplo que podemos considerar é o impacto das chamadas operações policiais em comunidades vulneráveis, onde a presença do Estado muitas vezes se traduz em medo e repressão, e não em proteção e segurança. Existe um paradoxo. Embora a polícia tenha a função de proteger a sociedade, ações que desconsideram os direitos dos indivíduos acabam por aumentar a sensação de insegurança e desconfiança, criando um ciclo vicioso que prejudica todos os envolvidos. Ao analisarmos essa relação, é importante considerar o papel da mídia e dos discursos populares na construção da percepção pública sobre os direitos humanos. Muitas vezes, os direitos humanos são reduzidos a um discurso elitista, desconectado da realidade das pessoas comuns. Isso pode gerar uma desconexão entre as necessidades sociais e a maneira como os direitos humanos são percebidos e vividos no dia a dia. Por exemplo, durante crises de segurança, o clamor por mais segurança muitas vezes resulta em pedidos por medidas mais duras, que podem sacrificar ainda mais os direitos humanos. Para alguns, essa é uma resposta natural ao medo, mas é crucial questionar: essa abordagem realmente resolve o problema ou apenas o agrava? Agora pergunto a vocês: como podemos garantir que os direitos humanos se tornem uma prioridade nas políticas de segurança pública? Como audiência, reflitam sobre o impacto que a violação desses direitos tem não apenas nas vítimas, mas em toda a sociedade. Chegamos a uma parte muito interessante da nossa videoaula, onde vamos discutir as políticas de segurança pública e a sua relação com o controle social. Como teremos a chance de ver, a segurança pública vai muito além da mera repressão ao crime. Ela se entrelaça com a forma como o Estado se relaciona com os cidadãos e como a sociedade age sobre as políticas que a afetam. Nos últimos anos, temos presenciado uma constante emergência do discurso de segurança pública. Em meio a crescentes índices de criminalidade e uma sensação coletiva de insegurança, a segurança tornou-se um tema central na agenda política. Agora, imagine que vivemos em um grande show de circo. Enquanto os artistas apresentam suas habilidades, um leão feroz fica à espreita no fundo do palco. O leão é a criminalidade, e a plateia, aflita, pede que os domadores, ou seja, o governo e as forças de segurança, intervenham. Essa pressão social gera um cenário onde políticas de segurança muitas vezes se baseiam apenas em repressão, em detrimento de ações preventivas e educativas. Estudos mostram que as principais abordagens de segurança têm sido reativas, ou seja, focadas em responder a situações já ocorridas, sem um planejamento que considere as causas profundas da criminalidade. Isso pode criar um ciclo vicioso, soluções rápidas, mas ineficazes. É como tentar consertar um balde furado colocando remendos em vez de encontrar e consertar o furo de verdade. Vamos refletir sobre o papel da polícia nessa dinâmica. A polícia, em suas funções mais tradicionais, deve ser vista como um instrumento para a manutenção da ordem pública. Mas essa função é dual. Enquanto a polícia atua como levou o conceito de segurança,
Ela também atua como um mecanismo de controle social, frequentemente ressaltando mais os interesses do Estado do que os direitos dos cidadãos. Por exemplo, a militarização das forças policiais, que remonta a períodos históricos de repressão, não desapareceu completamente. Em muitas comunidades, a abordagem policial ainda é intensamente militarizada, promovendo um ambiente de controle e medo em vez de segurança e proteção. Essa militarização é uma herança de um passado em que a polícia foi criada para conter desordens sociais e movimentos populares. Em resumo, o quadro atual pode ser visto como uma luta entre o ideal de segurança pública e a realidade da força coercitiva. Agora vamos olhar para alguns exemplos práticos de políticas de segurança. Um caso interessante é o das Unidades de Polícia Pacificadora, UPPs, no Rio de Janeiro. Essas unidades foram criadas com a intenção de pacificar comunidades afetadas pela violência do tráfico de drogas. Mas como muitos de vocês sabem, os resultados foram mistos. Em algumas áreas, a implementação das UPPs trouxe melhorias temporárias na segurança. Em outras, as expectativas não foram atendidas, resultando em desconforto e desconfiança entre os moradores. A realidade é que o sucesso ou o fracasso de uma política de segurança pode depender muito do contexto social e econômico em que está inserida. A abordagem utilizada para implantar essas políticas deve ser inclusiva, dialogando com as comunidades e envolvendo-as no processo. Afinal, a verdadeira segurança pública deve ser uma construção coletiva, onde todos têm voz e vez. Essa interação entre segurança e controle social traz à tona um desafio. Como podemos garantir que as políticas de segurança respeitem os direitos humanos? Como já dissemos, a segurança pública não deve ser apenas uma resposta a crimes, mas sim um meio para assegurar a dignidade e a proteção de todos. A essência das políticas de segurança deve ser a de promover um ambiente seguro que respeite a diversidade e a pluralidade da nossa sociedade. Temos que lembrar que a segurança pública não pode ser reduzida apenas a um discurso de controle e repressão. Ela deve ser encarada como um sistema transversal que inclui educação, saúde e inclusão social. Políticas de segurança eficazes são aquelas que consideram o ser humano como centro das ações, buscando não apenas reprimir, mas prevenir a criminalidade por meio da inclusão social e da promoção dos direitos humanos. Estendo a vocês a seguinte reflexão: quais ações e políticas você acredita que poderiam transformar a atual abordagem de segurança pública em um sistema mais justo e respeitoso? Pensem nisso e guardem suas ideias. Nesta parte da nossa jornada, vamos explorar um tema essencial: os desafios que enfrentamos nas forças de segurança pública e as propostas que podem transformar essa realidade em busca de uma segurança realmente ética e eficiente. Vamos juntos refletir sobre como é possível integrar os direitos humanos no cotidiano das práticas policiais. Para começar, é crucial olharmos criticamente para o modelo de policiamento atual. Muitas vezes, ele se concentra excessivamente em estratégias punitivas que marginalizam grupos específicos, como os usuários de drogas. Vamos imaginar uma grande cidade como um tabuleiro de xadrez, onde cada movimento deve ser cuidadosamente analisado. No entanto, frequentemente, jogamos como se estivéssemos simplesmente tentando capturar as peças do adversário, sem realmente pensar nas consequências de nossos movimentos. Por exemplo, a abordagem utilizada em operações policiais em comunidades vulneráveis frequentemente ignora a complexidade social. Em vez de focar na prevenção e compreensão das causas da criminalidade, essas operações podem resultar em confrontos diretos, perpetuando um ciclo de violência e desconfiança. Assim, o que poderia ser uma jogada estratégica para promover a segurança se transforma em uma simples ação coercitiva, onde os direitos dos cidadãos
são constantemente desconsiderados. É aqui que entra a necessidade de uma reforma profunda nas instituições de segurança pública. Um dos debatedores da área, Luiz Eduardo Soares, afirma que devemos pensar em ações que promovam a desmilitarização das forças policiais. Imagine que você está em um carro. Se o volante só permite viradas bruscas e não há espaço para manobras suaves, o que acontece? As chances de um acidente aumentam. Essa é a metáfora para o que ocorre com a militarização. As operações se tornam mais rígidas, sem a flexibilidade necessária para lidar com a complexidade das questões sociais. Voltar a olhar para as instituições policiais como ferramentas de proteção e não como máquinas de repressão é um passo crucial. Isso implica repensar suas estruturas, promovendo um policiamento que respeite e integre a comunidade, transformando a relação de opressor para parceiro. Nesse contexto, a formação dos agentes de segurança pública com ênfase em direitos humanos é uma proposta-chave. É como quando você vai a uma escola de culinária. Para preparar uma refeição deliciosa, é fundamental aprender as técnicas adequadas. Para um policial, as técnicas vão além do uso de força. Envolvem saber lidar com a diversidade humana, compreender o papel que desempenham na proteção da sociedade e saber que cada operação deve respeitar a dignidade de cada indivíduo. A Matriz Curricular Nacional para o Ensino em Segurança Pública, atualizada em 2008, surgiu como uma tentativa de nortear essas mudanças. Imaginemos que essa matriz é como um mapa que guia os novos agentes de segurança em um território complexo. Ela é fundamental para ajudar a garantir que a ética e os direitos humanos estejam na base da formação policial. E o que poderia ser um caminho prático para implementar essas mudanças? Uma das propostas que ganha destaque é o policiamento comunitário. Pense em um vizinho que, ao invés de apenas saber onde você mora, realmente faz parte da sua vida, conhecendo suas preocupações e desafios. Esse é o espírito do policiamento comunitário, construir laços de confiança entre a polícia e a comunidade. Esse modelo se baseia na ideia de que a polícia deve ser um reflexo da comunidade que serve, atuando de forma mais próxima e integrada. Em vez de serem vistos como os outros, os policiais se tornam aliados na construção de um ambiente seguro. Exibir exemplos bem-sucedidos de polícia comunitária, como em algumas regiões de São Paulo e Pernambuco, que já demonstraram resultados positivos em termos de redução da criminalidade e fortalecimento do vínculo social, pode inspirar uma mudança de paradigmas. Para concluir esta parte sobre desafios e propostas para uma segurança pública ética e eficiente, convido você a pensarem na seguinte reflexão: como podem ser implementadas essas mudanças em suas comunidades? Que papel você, como cidadã ou cidadão, gostaria de desempenhar nessa transformação? Chegamos ao nosso último tópico. O que aprendemos até aqui é de extrema importância, e neste momento, nosso foco será consolidar todo esse conhecimento e refletir sobre como podemos aplicar esses aprendizados em nossas vidas e comunidades. Vamos fazer isso de forma interativa e pensativa. Agora, vamos fazer uma pausa para pensar. Por que a inclusão de direitos humanos nas práticas de segurança pública é tão fundamental? Imagine a segurança como um grande quebra-cabeça. Cada peça representa um direito humano. Se algumas peças faltam, a imagem completa nunca estará clara e coesa. A promoção dos direitos humanos na segurança pública não apenas ajuda a construir um ambiente mais justo e seguro, mas também fortalece a confiança da comunidade nas instituições. Um exemplo prático disso é o impacto positivo que os programas de policiamento comunitário tiveram em diversas regiões do Brasil, onde a interação proativa entre policiais e cidadãos resultou em diminuição da criminalidade e em uma relação mais saudável entre a sociedade e suas forças de segurança. E que papel a sociedade civil pode desempenhar nisso tudo?
A sociedade não deve ser apenas uma espectadora. Todos nós temos um papel ativo a cumprir. Podemos nos engajar em movimentos sociais, participar de fóruns e diálogos comunitários, e até mesmo colaborar com as forças de segurança na elaboração de políticas que respeitem os direitos humanos. Para visualizar isso melhor, pensem em um jardim. Cada um de nós é uma planta que precisa de cuidado e atenção. Quando a comunidade se une, é como se todas as plantas crescessem juntas, formando um belo espaço verde. Ao envolvê-la na segurança pública, garantimos que as necessidades e preocupações de todos sejam consideradas. À medida que encerramos nossa discussão, eu os encorajo a pensarem em práticas e propostas que podem ser implementadas em suas comunidades. Que tal organizar um grupo para debater segurança e direitos humanos? Ou participar de uma organização local que se dedique a promover a cidadania e a proteção dos direitos humanos? A jornada que iniciamos hoje deve continuar. E cada passo, por menor que seja, conta. Olhem para as experiências de projetos exitosos em outros lugares. Desde projetos educativos sobre direitos humanos nas escolas, até iniciativas de segurança em conjunto com a comunidade, cada ação importa e serve como exemplo de que uma segurança pública ética e eficiente é possível. Então, para finalizar, reflitam sobre estas questões. Como você pode se envolver nesta transformação? Que propostas você gostaria de ver colocadas em prática em sua cidade? E lembrem-se, a mudança começa com a conscientização de cada um de nós, cidadãos. Obrigado por acompanharem esta jornada de aprendizado. Espero que vocês tenham saído com novos conhecimentos e possas refletir e agir em prol de uma sociedade mais justa e segura para todos. Fiquem ligados para mais conteúdos e até a próxima!